Sérias questões éticas estão sendo levantadas após a revelação de que cientistas dos Estados Unidos e da China implantaram células humanas em embriões de macacos. Bem-vindo ao fascinante mundo dos experimentos de cruzamento. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. Zonkey. Como uma combinação de zebra, macaco e burro, certo? Na verdade, um zoni é um animal híbrido gerado a partir de um macho zebra e uma fêmea burro. Mas, caso você esteja considerando o Zedon como um nome apropriado, saiba que ele já está em uso. Zedon é parecido com o zoni, mas a diferença é que é feito de um macho burro e uma fêmea zebra. Faz sentido. Infelizmente, esses animais são estéreis, o que significa que não podem produzir descendentes. A coisa fascinante é que, embora não sejam produzidos na natureza, podem realmente prosperar bem na natureza. Embora não muitos zonis selvagens tenham sido vistos, alguém poderia pensar que zonis e zedonks são a coisa mais nova no mundo. Mas, eles existem há muito mais tempo do que você foi concebido. Essa espécie foi mencionada por Charles Darwin em sua obra revolucionária A Origem das Espécies, que foi escrita em 1859. Isso é uma prova registrada de que eles existiam naquele ponto da história. Datado de antes, um homem chamado Lord Morton cruzou cavalos por volta de 1815. Portanto, híbridos de zonis existem em cativeiro pelo menos desde o século XIX. Uma coisa nos deixa curiosos, no entanto, qual comportamento o zoni exibe? Sim, zebras e burros são semelhantes em aparência e comportamento, mas não brincamos com zebras como fazemos com burros. Bem, a razão é que as zebras são agressivas por natureza, ao contrário dos burros, que você pode montar e usar para o trabalho. Segundo o estudo, o zoni não só herda as listras da zebra, mas também sua veia selvagem. No entanto, uma das características mais favoráveis do zoni é seu puro poder, uma combinação da resistência do burro com a velocidade e a força da zebra. Isso dá ao zoni habilidades que podem torná-lo um valioso animal de trabalho, capaz de puxar cargas pesadas. Claro que essa é uma combinação que não deveria acontecer devido a conflitos comportamentais, mas de alguma forma aconteceu. É tão raro que, toda vez que um é encontrado, imediatamente vira notícia. Durante anos, diferentes raças suspeitas de serem OGPSO foram testadas, mas a maioria provou ser apenas cabras ou ovelhas com características incomuns. Tudo isso aconteceu até que uma chamada Spring Rose foi testada e confirmada como um OGP, graças a Catherine Bell, uma criadora de cabras que, sem querer, criou um OGP. Catherine normalmente não coloca suas cabras e ovelhas juntas, elas têm seus próprios cercados, com machos e fêmeas separados também, exceto durante a temporada de reprodução. No entanto, após experimentar carneiros maiores matando um carneiro pequeno durante a reprodução em uma temporada, ela decidiu colocar seu carneiro menor junto com suas cabras, sem pensar no que poderia acontecer. Meses depois, uma das cabras anãs nigerianas de Catherine entrou em trabalho de parto. Após algumas tentativas infrutíferas, Catherine viu o cordão umbilical descer pelo canal de parto. Ela se lubrificou e entrou para ver se o bebê precisava ser girado para ficar na posição certa. Ela sentiu que o bebê estava em posição de culatra e era muito grande, o que não era um bom sinal. Catherine tinha certeza de que o bebê já estava morto. Catherine puxou o bebê, mas, quando ele atingiu o chão, de repente, o bebê sacudiu a cabeça, sinalizando que estava vivo. A princípio, ela não percebeu que era algo diferente. Ela olhou melhor e ficou confusa. Ela havia tirado aquele bebê de uma mãe cabra com suas próprias mãos, mas ele tinha a cauda de uma ovelha e um pelo longo, quase lanoso. A cabeça parecia que alguém havia moldado a cabeça de uma cabra com a cabeça de uma ovelha. Enquanto se perguntava se havia acabado de criar um OGP, começou a fazer visitas a veterinários muito animados, que primeiro fizeram testes de DNA de pelos contra todos os bodes que poderiam ter cruzado com o animal, e depois enviaram sangue para Texas A&M para testes de DNA, onde foi feito um cariótipo a partir do sangue de Spring Rose. Enfim, era a verdade. Falo. O que você acha de um animal meio vaca e meio búfalo? Não, você está enganado. Embora os produtores originais tenham de fato cruzado uma vaca com um búfalo,
O que chamamos de obevo hoje é uma mistura avançada de gado doméstico com 37,5% de bisão americano. Esta cruz foi escolhida especificamente porque tem sido mostrada como o ponto ideal do pool genético, permitindo que todas as melhores qualidades de ambos os animais estejam presentes. Rebanhos registrados de beef têm consistentemente 3/8 de bisão e 5/8 de herança de gado doméstico. Qualquer animal que contenha mais DNA de bisão é, portanto, considerado catalo e não possui as mesmas qualidades ou aparência da raça reconhecida pelo USDA de beef. Agora que você sabe, vamos nos aprofundar no beef. Ele foi desenvolvido no início dos anos 1970 por um produtor californiano que conseguiu cruzar bisão americano com gado doméstico. Após quase 150 anos de reprodução seletiva, o equilíbrio perfeito foi encontrado em 3/8 de bisão e 5/8 de gado doméstico. Este novo cruzamento teve alto sucesso de fertilidade e um equilíbrio superior de características para usos e necessidades modernas. Com este cruzamento, a resistência do bisão foi mantida, mas combinou-se com o temperamento fácil, estrutura superior de carcaça e qualidade da carne do gado doméstico. Em 1975, a popularidade da raça disparou e, assim, foi formada a Associação Americana de Beef. Em 1985, testes de carne do USDA concluíram diferenças substanciais no perfil nutricional do beef em comparação com a carne tradicional, justificando seu próprio rótulo e regulamentos de carne. Nar Luga. Há 35 anos, um homem inuit em West Greenland, que caçava baleias para subsistência, avistou um trio de estranhas criaturas com nadadeiras frontais como belugas e presas como narvais. Ele ficou tão perplexo com as estranhas criaturas que salvou um dos crânios, pendurando-o do lado de fora de sua cabana. Alguns anos depois, um cientista que visitava a área avistou o crânio e acabou levando-o para o Museu de História Natural da Dinamarca. Era um espécime estranho, maior do que o crânio de uma baleia beluga ou narval, mas com dentes que pareciam de alguma forma entre os dois. O caçador deu uma entrevista através de um tradutor, descrevendo os corpos cinza uniformes dos animais e os dentes estranhos visíveis até mesmo do barco. Os pesquisadores pensaram que a baleia poderia ser a descendência de uma beluga e um narval, mas não puderam provar. Agora eles têm evidências. Em um artigo recentemente publicado, os pesquisadores confirmaram que o crânio realmente pertence ao único espécime conhecido de um híbrido de beluga e narval, chamado onaruga. O crânio do naruga é impressionante, pois não possui os dentes de um típico narval macho e, ao contrário dos narvais, possui dentes em sua mandíbula inferior. Esses dentes lembram os dentes de beluga, exceto que se projetam para fora como pás. Descobriu-se que o animal era um macho e uma mistura genética quase 50-50 de beluga e narval, indicando que era um híbrido de primeira geração. Para descobrir qual espécie era o pai e qual era a mãe, os pesquisadores examinaram o DNA mitocondrial dos animais. O DNA mitocondrial reside nas células dos animais e é transmitido apenas ao longo da linha materna. O DNA mitocondrial do híbrido era todo de narval, revelando que esta baleia era descendência de uma mãe narval e um pai beluga.